Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E como sempre, a gente traz temas aí de relevância no setor, temas muito importantes que merecem ser discutidos para auxiliar na produtividade das fazendas de todo o país. E hoje a gente traz para vocês aí, você médico veterinário que trabalha em fazendas de leite, médico veterinário, zootecnista, agrônomo ou trabalhadores dessas fazendas, proprietário, enfim. Esse episódio é para vocês que desejam saber um pouco mais sobre as doenças metabólicas que ocorrem no periparto de vacas de leite. Olha só, isso aí é muito importante esse assunto, então fique ligado, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? E nossa convidada aqui que nós trazemos hoje para vocês, aqui diretamente dos estúdios do Ouro Finicast, é a Bruna Gomes Alves. Ela é médica veterinária, formada da Universidade Federal de Uberlândia, e ela tem mestrado e doutorado aí, principalmente envolvendo a fisiologia da glândula mamária e também dessas alterações metabólicas de vacas de leite. Bruna, seja muito bem-vinda ao Ouro Finicast. Obrigada, Bruno. É um prazer aqui falar para vocês no Ouro Finicast. E aí, trocar um pouco de conhecimento. Vai ser uma conversa bem bacana aqui. Espero que todos aproveitem bastante. Muito bom, Bruno. É isso aí. Eu já começo perguntando para você de cara. Nesse periparto aí, certo? Eu falei periparto, mas também tem muita gente que chama de período de transição. Primeiro, se é a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa. E segundo, se isso ocorre em todas as vacas, esse chamado período de transição ocorre em todas as vacas. Isso, Bruno. O periparto normalmente é o período que antecede aí o parto, né? Bem antes da vaca parir. O período de transição, ele já compreende um período após o parto também. Então é importante a gente salientar que esse período de transição são mudanças, né, fisiológicas, mudanças metabólicas, que vão acontecer nesse momento que a vaca deixa de ser gestante, né, não lactante, e passa a ser uma vaca vazia, uma vaca parida lactante. Então, ele compreende aí, ele é definido por 21 dias pré a 21 dias pós-parto. Então, 3 semanas aproximadamente aí antes e 3 semanas após o parto. Muito bom. E a gente também, Bruna, a gente até já conversou um pouquinho sobre esse período com o professor Eduardo Ribeiro. Aliás, nossos ouvintes aqui estão nos ouvindo, se não pegaram essa série com o professor Eduardo Ribeiro, vale a pena ir lá e colocar aí na próxima série para ouvir. Só que a gente falou de vários tipos de problemas, vários tipos de alterações, e aqui o foco desse episódio, desses capítulos aqui, é falar sobre as alterações de origem metabólica, certo, Bruno? Então, a gente tem esse tipo de problema no período de transição? Temos bastante, Bruno. Esse, você tinha comentado, é um período de transição, ele é fisiológico, né? Então todas as vacas vão passar por ele. O que vai diferenciar justamente é a produção de leite da vaca, porque ele é caracterizado por alterações metabólicas que acontecem principalmente por um motivo muito específico, que é a exigência que a vaca tem para produzir leite, ela é maior em nutrientes, em energia, do que a vaca consegue ingerir de alimentos. Então, devido ao crescimento do feto aí nos últimos dias, né, de gestação, aliado com o desenvolvimento de glândula mamária, que a vaca está ali na colostrogênese, né, nos últimos dias, e essa demanda de nutrientes, principalmente para a formação do colostro e do leite, a vaca passa por essas alterações metabólicas. E essas alterações metabólicas, essas doenças metabólicas que eu vou comentar, elas acontecem principalmente por esse déficit energético, né? Então, o animal ele tem uma demanda de nutrientes muito maior, exigida para fazer a produção de leite, para o pico de lactação, do que a vaca consegue ingerir, né? Então, tanto em exigência de energia líquida de lactação, exigência de proteína metabolizável, exigência de minerais, de cálcio. Então, todas as exigências são maiores do que a vaca consome. E aí acaba levando a esse quadro de alterações metabólicas que podem ser drásticas, né? Dependendo da produção, do nível de produção desse animal.
E algumas doenças muito comuns aparecem aí, como a cetose, a esteatose, que eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, pelo jeito, então, é um período aí que a exigência demandada por essa vaca, pelo organismo da vaca com a produção de leite, é muito alta, né? E se a gente fala aí de alterações metabólicas, mesmo que você tenha comentado que período de transição é fisiológico, são mudanças aí normais, naturais da espécie, mas as alterações metabólicas não vão ser, certo, Bruna? E Exato. Pensando também na produção de leite dessas fêmeas, e que isso está ligado, como você acabou de comentar, com as alterações metabólicas que essas vacas podem sofrer, tá certo falar então que vacas que produzem mais leite, mais especializadas, elas estão mais sujeitas às alterações metabólicas? Com certeza, Bruno, porque ela vai ter essa vaca de alta produção, ela vai ter uma demanda de nutrientes muito maior, né? Então, até por isso que a gente costuma ver esse período de transição, essas alterações muito mais acentuadas numa vaca de leite, né? Específica para a produção de leite, do que numa vaca de corte. Mas ambos os animais, eles têm alterações metabólicas, porém, quanto maior é a produção desse animal, maior vai ser a exigência de energia, a exigência de minerais, de cálcio, né, para a produção de leite. Então, essa vaca vai ter um déficit pior, vamos dizer assim, em termos de energia e de minerais. E que tipo de problema a gente pode esperar quando a gente tem essas alterações aí no nosso rebanho ou nas nossas vacas? Bom, Bruno, eu vou tentar ser bem prática aqui, mas assim, o que a gente mais observa é a vaca não consome alimento, né? Então ela não tem uma fonte de energia por via do alimento. O que ela precisa fazer? Ela precisa mobilizar as reservas corporais dela. Então, entra um ponto aí que é muito importante, né? Que não é o nosso foco, mas que é a manutenção do score de condição corporal, né? Então, a gente tem que ter vacas que venham a parir, porque vai estar extremamente ligado a essas condições que eu vou falar agora. Então, a vaca ela vai mobilizar essas reservas corporais. Essas reservas principalmente são ácidos graxos, né? É a gordura que o animal mobiliza. Então, eles estão em formas de triacilgliceróis, né? Que estão acumulados no organismo do animal e eles vão ser metabolizados. Esses ácidos graxos metabolizados, eles se chamam ácidos graxos não esterificáveis ou esterificados, né? Esses ácidos graxos, eles vão servir de energia para o animal. Tanto para uma energia direta, que vai lá para a glândula mamária, para produzir a gordura do leite, para produzir o leite em si, tanto por uma energia indireta, que ele vai para o fígado, né? E no fígado, ele acaba tendo 3 rotas, vamos dizer assim. Ele pode ser novamente armazenado, né, no fígado, via triacilgliceróis, de novo, vai ser conjugado. Ele pode ser oxidado a uma via de energia normal, que ele vai entrar lá naquele ciclo de Krebs, lá da bioquímica, e vai fornecer energia para o animal. E pode lembrar do ciclo de Krebs, já dá até arrepio, né, Bruno? Exatamente. Então eu não vou nem especificar ele aqui para a gente não ter pavor de conversar disso. Mas basicamente ele vai entrar aí nessa rota para produzir uma energia para o animal. Então é uma forma do animal obter essa energia de uma outra forma, né? E ele também pode produzir corpos cetônicos, que é uma outra parte de produção de energia, né? A vaca começa a produzir corpos cetônicos. Então, dentro dessa rota que eu acabei de falar, a gente tem 2 doenças que são visíveis, assim. A primeira seria a cetose, que é justamente o acúmulo dessa produção de corpos cetônicos. Então, quanto mais ácidos graxos eu tenho sendo metabolizados no fígado, mais eu tenho corpos cetônicos formados. Então, eu vou ter aí um quadro de cetose. O animal produz muito corpo cetônico, né? E isso leva a condições que não são desejáveis. A vaca tem um odor, um hálito de acetona, ela fica um pouco mais apática, porque ela está mobilizando uma energia, vamos dizer assim, que é mais difícil de ser obtida, né? E a outra doença que está relacionada também no fígado, com aquele acúmulo de ácidos graxos que eu disse que pode acontecer no fígado, é a esteatose hepática, o fígado gorduroso, né? Que é muito comum também. Então, a vaca faz tanta mobilização dessas reservas
que acaba que ela não consegue exportar esses ácidos graxos do fígado. Então, eles acumulam tudo ali no fígado e leva a esse quadro de esteatose hepática, de fígado gorduroso, o que é muito prejudicial para o animal, né? Então, acaba afetando todas as outras rotas metabólicas, a fisiologia hepática, né? Porque o animal tem que metabolizar vários outros compostos. Então, a presença da cetose, a presença da esteatose hepática é muito prejudicial para o animal, principalmente nesse período de transição, que já é um período de bastante alteração para o animal. Então, isso aí são todos os ingredientes aí para que a gente tenha um quadro sério, né, Bruna? Porque Exatamente. Pensa, a vaca ela já está num período de transição, então são várias mudanças que ocorrem na fisiologia dela, no metabolismo dela. Ela tem um grande déficit energético com o começo da produção de leite. Então, assim, ela está tendo que comer mais, mesmo assim isso não dá conta de produzir tudo aquilo de energia que ela precisa. E aí a gente tem todos esses quadros aí que você mencionou, que podem levar a uma série de complicações, certo? Com certeza, Bruno. Eu falo que é uma bomba prestes a explodir se a gente não cuidar, né? E isso sem falar nas alterações hormonais, né, que estão ali ligadas do momento do parto em si, das alterações, das mobilizações de minerais. Então, além aí de mobilização de gordura, eu vou ter mobilização de minerais, de cálcio principalmente, né, tanto para a produção de leite, quanto para o desenvolvimento do feto. E sem contar com a manutenção da vaca, né? A vaca, independente do feto, ela ainda vai ter aí uma mobilização óssea, uma perda fecal de cálcio, uma perda urinária, né? Então, é muito importante a gente saber que tem várias coisas entrelaçadas, além das doenças clínicas, né? Que a gente pode observar nesse pós-parto também, que eu ainda não mencionei aqui. Olha, tem mais coisa ainda então, né? Tem mais coisa. Até o professor Eduardo citou, acho que no podcast dele ele deixa isso bem dito também, que nos primeiros 305, do parto até os 305 dias de lactação, cerca de 46% dos animais, das vacas, elas apresentam, no mínimo, uma doença clínica importante, tá? Essas doenças normalmente são as metrites, as mastites, problemas respiratórios, as claudicações, né, problema de casco. Então, pode acontecer dessas doenças estarem totalmente entrelaçadas e elas vão aparecer juntas, né? E isso é muito prejudicial para o animal. É mais difícil da gente conseguir tratar esse animal rapidamente e que esse animal, óbvio, o nosso objetivo é que ele tenha saúde, que ele tenha um pós-parto de forma saudável e que ele retorne rapidamente aí para os níveis de produção normais, para a reprodução, né? Isso que a gente espera. Entendi, Bruna. E aí, bom, você acabou de falar de algumas outras doenças clínicas que aparecem, por exemplo, doenças podais, um exemplo disso, que são relativamente mais fáceis de serem diagnosticadas. No caso das metabólicas, aí para os nossos colegas aí que estão nos ouvindo, o que você pode dar de dica em relação ao diagnóstico? Assim, eu atendo uma fazenda e eu desconfio que eu esteja com um aumento de doenças metabólicas aí no período de transição, no periparto. Como que a gente pode trabalhar nesse diagnóstico e quando que a gente pode realmente bater o martelo e falar, olha, isso está sendo um problema, a gente está com casos acima, o número de casos acima da média? Certo. Então, Bruno, o diagnóstico, ele é bem... eu não vou dizer que ele é bem fácil de ser realizado, mas ele é previsível, né? Então, assim, numa fazenda de produção de leite, você já desconfia que todos os animais vão passar por esse período de transição, de alguma forma, seja ela mais grave ou mais amena. Mas um dos sinais que a gente pode diagnosticar seria um animal mais abatido, um animal que não consegue ingerir alimento, então ele não tem apetite. Ele pode ser um animal que fica prostrado, então ele fica deitado, né? Ele não tem aí estímulo de beber água, de ingerir alimentos. Normalmente, o que é muito comum, independente das doenças, né? Independente de qual doença ou de quais doenças estejam associadas, a vaca ela nos mostra um desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, é muito comum que esses animais estejam desidratados, né?
o animal ele tende aí a não consumir água, a não consumir alimento, é um animal mais abatido, né? Ele vai, eu falo que o foco da vaca sempre vai ser o bezerro, sempre vai ser o leite, independente se ela tá magra, se ela tá gordinha, se ela pariu muito gorda, então o foco dela é leite, então ela vai fazer alguma coisa para ela produzir leite, né? Mesmo que ela fique extremamente debilitada, mas o foco dela é produção de leite para o bezerro. Então, o que a gente consegue ver é um animal que às vezes ele pariu um pouco com score de condição corporal melhor, a gente vê uma perda, né, visível de score de condição corporal, além de quadros de desidratação, de apatia, né, de depressão, são muito comuns. E isso inclui também, você falou bastante da cetose, da esteatose, a hipocalcemia também está junto aí nesse leque de doenças metabólicas no período de transição? Também, Bruno, a hipocalcemia, como eu tinha dito, a vaca ela mobiliza muito cálcio, né? Tanto para a produção de leite, quanto para a própria mobilização óssea, né, da vaca, quanto para o feto. E essa mobilização para o leite, ela pode chegar até 80 gramas por dia, o que é bastante alto, tá? Então, essa alterância aí de concentração de cálcio no osso, no sangue, né, na urina, nas fezes, ela acaba sendo descompensada. E além daquelas doenças que eu disse, a hipocalcemia ela é muito comum. Obviamente que podem ter animais que vão sofrer mais, né, com essas doenças, e às vezes o animal ele tem um quadro, às vezes, subclínico, ele não vai ter sinal tão visível de que ele está precisando de uma atenção, porém, a maioria dos animais ali, a gente consegue ver que a vaca está abatida, que ela não consegue comer, e é muito importante que a gente haja bem rapidamente, para que a gente não tenha consequências, né, ao longo da lactação. Muito bom, Bruna. Agir rápido, quase todo tipo de doença ou problema que a gente traz aqui, o fato de agir rápido sempre faz muita diferença. E aí, Bruna, claro que a gente está num papo muito bacana aqui, mas a gente não falou nada ainda de tratamento. A gente falou um pouquinho dos problemas, falou um pouco do diagnóstico agora, por exemplo, mas a gente não falou ainda do tratamento, e eu tenho certeza que o assunto é extenso e a gente tem várias estratégias aí. O que eu ia te pedir? Será que a gente pode voltar num próximo episódio? Agora, claro, eu ia pedir para você dar uma casquinha aí para os nossos ouvintes sobre o tratamento aí dessas condições, e a gente voltar num próximo episódio para falar exclusivamente do tratamento quando o assunto são as doenças metabólicas no pós-parto. Pode ser? Claro, Bruno, pode ser sim. É bom só a gente lembrar que além do tratamento com anti-inflamatórios, às vezes a vaca vai precisar de tratamento com antibiótico, né? Dependendo de um quadro de metrite, por exemplo, a gente pode auxiliar esse animal com outros tipos de intervenções. Às vezes, suplementos orais são bastante aplicados aí nesse período e podem te ajudar a ter uma ótima recuperação. Mas mais para frente a gente conversa no próximo episódio, então, Bruno. Muito bom. Só suplementos orais, você diz, polivitamínicos, suplementos energéticos? Isso. Normalmente os suplementos eles são energéticos, né? Eles são hidratantes energéticos que vão repor aí, além da reposição hídrica, né, de água e estimular o animal a consumir mais água e alimentos, ele vai repor aí alguns nutrientes que são muito deficientes nesse período e são bastante recomendados. Muito bom, ficou uma palhinha então aí para os nossos ouvintes não perderem o próximo episódio, então, que a gente vai trazer de novo a Bruna Gomes Alves aqui para falar bastante com a gente sobre esse tipo de intervenção. Certo, Bruna? Certo. É isso aí, então, pessoal. Não percam os próximos episódios. Muito bom. Obrigado, viu, Bruna, aí pela sua estreia aqui no Ouro Finicast. Já deu para perceber que você tem um vasto conhecimento na área e vai trazer muita informação interessante para a gente aqui ao longo desses episódios. Muito obrigado por aceitar aqui e participar desse episódio do Ouro Finicast. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer falar com você e com todos aqui. Muito bom. Então, pessoal, de novo, hein? Não percam aí o próximo episódio, que a gente vai continuar o assunto aqui relacionado às doenças metabólicas de vacas de leite nesse período de transição. Fique conosco, porque, afinal de contas,
conhecimento não ocupa espaço e vale sempre a pena aprender um pouco mais. Falando em aprender um pouco mais, não posso encerrar esse episódio aqui sem convidar vocês a assistir o programa Ouro Fino em Campo, que vai ao ar no canal Terra Viva, de segunda a sexta, ao 12h30 e às 8h20 da noite, horário de Brasília, e aos sábados também, hein? Às 9h30, também horário de Brasília. O Ouro Fino em Campo é apresentado pela fantástica Juliana Matos e traz também temas de muita importância para as propriedades, para as fazendas aí de todo o Brasil. Tudo bem? Não perca o Ouro Fino em Cast aqui e não perca o Ouro Fino em Campo na sua telinha, tudo bem? Me despeço aqui e convido mais uma vez a acompanhar todas as outras séries aí do Ouro Fino em Cast, que tem temas muito interessantes. A gente sempre traz especialistas nas áreas para tratar dos assuntos aí com vocês. Tudo bem? Aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!